Autarquias, princípio da simetria. Retornando aqui a nossa aula, dando continuidade ao nosso curso. Pois bem, princípio da simetria. O que é o princípio da simetria, o princípio das formas jurídicas? Acompanhe comigo, então, aí na sua tela. Princípio da simetria das formas jurídicas é o princípio pelo qual a forma de nascimento dos institutos jurídicos deve ser a mesma para a sua extinção. A extinção das autarquias também deve ser feita mediante lei específica, né? Então, portanto, veja bem, princípio da simetria. Criou por lei, a autarquia vai ser extinta por lei. Não tem conversa. Não tem ai meu pé me dói. E isso, na verdade, costuma ser cobrado em provas. Eu já vi questão de concurso público falando justamente sobre isso. Que a extinção da autarquia se deu através de um ato normativo, de um ato administrativo. Não pode isso, Arnaldo. Não pode. Por quê? Porque quando nós estamos falando de autarquia, ela foi criada por uma lei. Lembra das características? Criada por lei. Gerenciamento, autonomia administrativa, financeiro, independência, possui. Quem delega isso? Quem atribui isso? A lei. Então, portanto, tem que existir uma lei específica extinguindo essa autarquia. Tá certo? A autarquia não pode, na verdade, ser extinta através de um mero ato administrativo, um mero querer do próprio chefe do poder. Tá? E que, via de regra, até onde eu sei, quem mais tem feito são chefes dos poderes executivos. Mas, vejamos adiante, acompanha comigo aí na tela. A lei de criação, ela é de iniciativa de quem? Do chefe do poder executivo. Tem a base legal aqui no artigo 61, parágrafo 1º, a linha E. Então, portanto, se a entidade for criada ou extinta, se vincular ao poder legislativo ou ao poder judiciário, de quem é a competência, então, para fazer essa extinção ou sua criação de instituição? Tem que ser o respectivo chefe do poder executivo, do poder legislativo ou judiciário. Sinceridade, eu particularmente não vi e não conheço. E talvez, né, você conheça. Mas eu não vi ainda nenhuma autarquia, pelo menos aqui na Bahia, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, eu não sei se existe alguma autarquia criada pelo Poder Judiciário, confesso, vou até pesquisar. Né? Bem como não vi isso ainda em outro estado. Mas se tiver e quiser mandar aí, citar para o professor manda um e-mail para a gente aí, nos contatos, de que existe, né, uma autarquia aí no seu estado criada pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, tá certo? Via de regra, quem as cria são os poderes executivos de cada ente da federação, tranquilo? Mas eu quero que você saiba que existe essa possibilidade dos poderes legislativo e executivo criar essa autarquia, porém, em havendo a necessidade ou se criando essa autarquia, essa criação será feita através do chefe do seu respectivo poder. Beleza? Tranquilo? Pois bem, dando continuidade, características da autarquia consiste na natureza jurídica da atividade que desenvolve, qual sejam atividades próprias e típicas de estados, despidas de caráter econômico. Daí o costume da doutrina de se referir à autarquia como um serviço público descentralizado ou um serviço público personalizado. Então, portanto, as autarquias possuem como característica a prestação de um serviço público de Estado, uma atividade de Estado. Por que uma atividade de Estado? Porque é uma atividade que não possui um cunho econômico, não tem um fim lucrativo, melhor dizendo. Por outro lado, isso não acontece nas sociedades de economia mista, ou poderá não acontecer nas empresas públicas, tá certo? As atividades bancárias. Em determinados segmentos, a Caixa Econômica, ela exerce uma atividade típica de Estado, presta um serviço, não sei, cito como exemplo serviço habitacional, crédito para esse fim. É um serviço público, essencial, inclusive, uma atividade, habitação. Mas, em determinados serviços que são prestados, eles possuem, melhor dizendo, um cunho econômico, porque oferem lucro sobre aquilo. Então, percebam que esse serviço público, embora ele seja descentralizado, é um serviço público que personalizado, mas em determinadas situações possui um fim lucrativo.
Quando o serviço público descentralizado, personalizado e é restrito à atividade pública de Estado, aí se aplica às autarquias. Autarquias exercem um serviço típico de Estado. A autarquia exerce um serviço ou uma atividade típica de Estado. Beleza? Lembre-se disso porque muitas vezes eles colocam, o examinador costuma colocar esse detalhe nas provas aí de concurso. Tá certo? Pois bem, vamos mais adiante. A autarquia ela desempenha uma atividade típica de Estado, personalidade jurídica da autarquia é de direito público. Jamais vocês verão uma autarquia como uma personalidade jurídica de direito privado. Quem possui personalidade jurídica de direito privado são justamente, via de regra, as empresas públicas, sociedade de economia mista. A autarquia, pessoa jurídica de direito público, consequentemente, vai se submeter ao regime jurídico de direito público. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma autarquia e os seus servidores, de igual modo, também estarão sujeitas, né, a esse segmento. O regime jurídico aplicado no âmbito administrativo, o regime jurídico administrativo desses servidores é o regime jurídico único. São seus respectivos estatutos. No plano federal, nós temos a Lei 8.112. No meu município, é o 785 de 2003. Então, perceba que para ingressar, para que você se torne um servidor público nessa instituição, na autarquia, por exemplo, né, você precisa prestar um concurso público. Poxa, Marcos, mas a empresa pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado e, na verdade, eu também presto concurso público. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, eu presto concurso público. Petrobras, de igual modo, de fato. Mas eu vos pergunto, a personalidade jurídica dela é de direito público ou de direito privado? Sociedade de economia mista, personalidade jurídica, de direito público ou de direito privado? Direito privado. Pois bem, em sendo direito privado, o vínculo empregatício aí é o quê? Relação de emprego. É uma relação estatutária ou é uma relação seletista? É uma relação seletista. Tá? Nesse caso das autarquias, pessoas jurídicas de direito público, o regime jurídico aplicável a essa relação jurídica é o regime jurídico único, é o regime jurídico administrativo previsto no artigo 39 da Constituição Federal, que por algum tempo esse regime jurídico ele esteve suspenso através da emenda constitucional número 20 de 1998. Então, portanto, houve essa a emenda constitucional número 19 de 1998. Então, portanto, o que acontece? Houve essa alteração e o Supremo, numa medida cautelar, ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano 1735, ele simplesmente falou o seguinte, olha, isso não pode existir, essa emenda, ela é declarada como sendo inconstitucional porque a sua tramitação houve vícios. Então, de repente, durante esse período, durante que esteve vigente, que foi até 2002, 2003, você pode encontrar alguma autarquia com esse regime híbrido, quer seja seletista, quer seja estatutário. Aí vai causar confusão na sua cabeça. Mas entenda justamente porque nós temos essa janela, tá certo? E que posteriormente, quando foi deferida a liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade, voltou-se ao regime jurídico antigo. O artigo 39 passou a ter a mesma vigência. Então, portanto, nesse caso aqui, aplica-se o regime jurídico administrativo. Beleza? Tranquilidade em se tratando de uma autarquia. Lembre-se de que o regime é uma pessoa jurídica de direito público e que, portanto, esse servidor público ele é regido por um estatuto e não pela consolidação das leis do trabalho. Então veja comigo na tela. Sendo a autarquia pessoa jurídica de direito público, consequentemente se submete a regime jurídico de direito público, possuindo as prerrogativas e sujeições que informam o regime jurídico administrativo próprio das pessoas públicas de natureza política da União, Estados, Distrito Federal e município. Foi justamente isso que eu falei. Por serem autarquias personalidade jurídica de direito público, elas possuem,
né, essa prerrogativa inerente à fazenda pública, quer seja fazenda pública federal, quer seja fazenda pública estadual, quer seja distrital ou municipal. Beleza? Até aqui? Tranquilidade? Pois bem, dando continuidade ainda ao tema autarquia. Olha só, eu falei para vocês ainda há pouco que ela é uma pessoa jurídica de direito público e que por conta disso ela possui obedece ao estatuto, né, das pessoas jurídicas de direito público, os entes políticos. E falei também que na verdade elas possuem as prerrogativas da fazenda pública e citei federal, ou a União, a Fazenda Nacional, né? Temos a Fazenda Pública Estadual, Estado da Bahia, e temos a Fazenda Pública Municipal, o município no qual eu faço parte. As suas autarquias também possuem, digamos assim, essas prerrogativas. E quais são essas prerrogativas? São as prerrogativas que alguns chamam até de privilégios da Fazenda Pública, que eu não concordo muito com o emprego dessa palavra, né? Mas ela possui, na verdade, algumas prerrogativas e não privilégios, no sentido de poder prestar um serviço, de atender aquele serviço de igual modo, por conta das dificuldades que se tem e da amplitude de que esse serviço requer, no sentido de melhorar, de aprimorar para prestar um serviço de qualidade para o administrado. Então, portanto, a Fazenda Pública possui algumas prerrogativas, a autarquia, melhor dizendo, corrigindo, possui algumas prerrogativas. Veja comigo agora na tela quais são essas prerrogativas que nós temos.